Graças a Deus. Eu quero orar com a igreja. Amém? Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Graças ao nome do Deus Todo-Poderoso. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós estamos em um encontro profético de adoração e intercessão. E um dos objetivos desse culto é estar alinhado dentro dessa temática. Diga comigo, Jesus precisa ser conhecido através de mim. Só que não é apenas através de atos de justiça. Não é apenas através de atos de amor. Amém? Nós precisamos de atos de justiça, sim. Nós precisamos de atos de amor, sim. Mas nós precisamos de poder. Diga comigo, precisamos de poder. Diga mais uma vez, precisamos de poder. Por que a gente precisa de poder, meu irmão? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a geração está tomada por uma incredulidade. E o povo, muitas das vezes, quer viver o oba-oba, permaneça de mãos dadas. Ele quer estar envolvido apenas nos espetáculos. Ele quer estar envolvido apenas nos grandes movimentos. Mas ele não tem experiências com Deus. Ele coloca a mão sobre o enfermo não é curado. Ele clama para que vidas sejam batizadas no Espírito Santo e ele mesmo não tem fé para viver essa experiência. Vamos clamar. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Amém? Vamos orar pelas nossas vidas e vamos orar também pela nossa cidade. Pode começar a orar. Abre a tua boca aí, comece a orar. Comece a orar. Abra a sua boca e comece a orar. Aleluia. Comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar, igreja. Por favor. Comece a clamar. Eu sei que Deus já tem se falado conosco. Através de cada oportunidade, através de cada ministração. E nós estamos agora caminhando para a parte final desse culto. E eu creio que Deus tem algo. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nessa noite para te louvar e te engrandecer na beleza da tua santidade, por aquilo que a gente já experimentou até agora, por aquilo que a gente já experimentou até esse exato momento. Toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos que propuseram entrar por essas portas. E como o Senhor tem nos feito entender que tu precisa ser conhecido através de nós, através da nossa ética, através de nós honrarmos princípios espirituais, através, aleluia, da misericórdia, através da caridade, através do amor. Senhor, nós precisamos ser luz nessa terra, não apenas dentro da nossa congregação, mas também no nosso trabalho, também na nossa vizinhança. Deus, nós colocamos a nossa cidade do Rio de Janeiro nas tuas mãos. Senhor, toma a nossa cidade nas tuas mãos. Toma a nossa cidade nas tuas mãos. Toma o Eduardo Paes nas tuas mãos. Toma o governador nas tuas mãos, Cláudio Castro. Deus, toma nas tuas mãos as autoridades políticas, toma nas tuas mãos as autoridades religiosas. Deus, na autoridade que é no teu nome, traz o avivamento para o nosso coração. Traz o avivamento para o nosso coração, para que esse avivamento se manifeste não apenas quando eu canto, quando eu prego, Deus, mas que esse avivamento me acompanhe onde eu colocar a planta dos meus pés. Deus, acende a nossa lamparina. Acende a nossa lamparina. Acende a nossa lamparina. Acende a nossa lamparina.
Mas eu sei, meu Deus, que para que a lamparina mantenha-se acesa, reluzente. Ela precisa de combustível. Ela precisa de combustível. E o combustível é a presença, que é simbolizado pelo azeite. Derrama mais unção sobre nossas vidas. Derrama mais unção sobre nossas vidas, Senhor. Derrama mais unção sobre nossas vidas. Porque nós não queremos viver um emocionalismo. Nós queremos caminhar pautado numa convicção de que Tua é a glória, Teu é o poder. Tua é a glória, Teu é o poder. Senhor, como rei, estendeu o cetro. Kelebarashuri como Naragábia para Esther. E foi dado a ela o direito de entrar na presença do rei. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entrar nessa dimensão de profundidade. Nós queremos entrar nessa conexão de largura. Nerebashuri lebaraio. Como o apóstolo Paulo fala sobre o seu amor, sobre essa largura, sobre essa altura, sobre essa profundidade. Nós queremos mergulhar nessa profundidade, nessa largura, nessa altura. Nós queremos consagrar o nosso coração a Ti, Senhor. Venha a Tua glória. Venha com o peso da Tua glória. E continue falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Ore através dessa canção. Segundo de Samuel, capítulo 5. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Que você entenda o que Deus quer fazer. Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, amém? Mais uma vez. Só bota um pouquinho mais baixo. Segundo de Samuel, capítulo 5. A partir do versículo 19. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Diga comigo, o Senhor está neste lugar. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeai por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Eu quero dar um tema para essa mensagem, para essa breve mensagem, e o tema é: supere-se.
Diga para a pessoa que está do teu lado, supere-se. Essa palavra é uma palavra que pode não ter nada a ver com a temática, porque a temática é: Jesus precisa ser conhecido através de nós. E como eu disse, Deus quer ser glorificado através da nossa vida, não apenas através de atos de justiça e através de atos de amor, mas Deus quer ser glorificado através da nossa vida, manifestando sobre nós a sua glória. Essa palavra é por demais desafiadora, porque fala de um homem chamado Davi, que ele experimentou verdadeiramente de superação. Todos nós sabemos que quando Samuel foi na casa de Jessé ungir a Davi como rei, quantos anos aproximadamente Davi tinha? Davi tinha 12 anos de idade aproximadamente. Pensa-se que Davi foi ungido a rei e imediatamente ele ascendeu ao trono de Israel. Não, não foi bem assim. Ele foi ungido com 12 anos de idade. O Senhor reconhece, aleluia, o seu chamado. O Senhor confirma o seu chamado através de Samuel. E diz a Bíblia que passam-se 18 anos. Quando Davi tinha os seus 30 anos de idade, diz a Bíblia que Davi é reconhecido rei pela tribo de Judá. Ele é reconhecido rei, aleluia, pela tribo de Judá. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E diz a Bíblia que as demais tribos não reconheceram Davi como rei. Então Davi, ele reinou sobre uma tribo, sobre o povo de Judá, mas as demais tribos o rejeitaram. E diz a Bíblia que Davi ficou reinando sobre a tribo de Judá 7 anos e meio. Então vamos dizer assim, ele era rei, mas não sobre a totalidade das tribos. Ele era rei sobre uma parte das tribos. Então olha como Davi, ele experimentou de superação. Com 12 anos de idade ele foi ungido, reconhecido o seu chamado. Passados os 18 anos, quando ele tinha 30 anos de idade, ele assume, ele é reconhecido como rei perante a tribo de Judá. As demais tribos o rejeitaram e diz a Bíblia que ele reina por 7 anos e meio. E diz a Bíblia que passados 7 anos e meio, o povo começa a realmente reconhecer que Deus era na vida de Davi. O povo começa a ver que Deus estava sendo reconhecido, aleluia, através da vida de Davi. E diz a Bíblia que quando Davi tinha 37 anos aproximadamente meio, aleluia, as demais tribos o reconhecem rei sobre toda Israel. Ou seja, Davi é uma prova cabal de alguém que sabe o que é de verdade superação. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e Deus fala com a gente sobre um chamado, Deus fala com a gente sobre uma obra que Ele tem na nossa vida e a gente começa a olhar ao nosso entorno e parece que na vida das outras pessoas o processo é mais rápido. Parece que na vida das outras pessoas as coisas acontecem mais rapidamente. Quando não, a gente vai vendo na nossa vida a coisa fluindo, mas daqui a pouco parece que a coisa degringola, parece que a coisa volta para a estaca zero e parece que você tem que viver um novo começo. Aí você fica, mas Deus, eu tenho ou não tenho chamado diante da tua presença? Porque nós experimentamos de equívoco. É que nem quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali se submetendo àquele processo da crucificação, o que disseram para Jesus? Ué, tu não curou, tu não libertou, tu não fez reviver mortos, por que tu não aproveita esse momento para salvar a si mesmo?
e salvar a nós que estamos à sua volta. E o que Jesus faz? Ele fica de boca calada. Quando ele abre a boca, é para interceder. Eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem o que eles estão falando. Pai, os perdoe. E Jesus, ele se submete àquele processo. Ele se submete àquele massacre. Irmãos, olhando dentro de uma lógica humana, aonde nós queremos tudo para ontem, tudo para agora, é fácil se submeter a um massacre, é fácil se submeter a uma rejeição, é fácil se submeter a portas abertas, portas fechadas, é fácil se submeter às adversidades da vida. Não. Mas quando Deus te coloca num processo, é porque Ele tem um propósito. E eu quero nessa noite fazer você entender que a sua vida não está nas mãos do inimigo. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor? O tema dessa mensagem é supere-se. Quem se supera? Quem se supera e por quê? Ou seja, o que leva uma pessoa a se superar? Por que uma pessoa, ela de verdade se compromete com a superação? Quando a gente olha para a área da psicologia, nós vamos entender que as pessoas, no senso comum, têm hábito de discursar que o ambiente precisa ser favorável. Eu preciso estar cercado de estímulos para que de verdade eu responda positivamente. Mas quando os estímulos eles vêm de fora, você responde positivamente a partir da vontade daquele outro que está a te provar. Amém? Então você está sendo estimulado por uma determinada pessoa. Aleluia! Aquela pessoa tem uma razão para te estimular. E, na realidade, você vai dar a resposta que aquela pessoa espera que você dê. É a experiência de Skinner. Mas quando nós olhamos profundamente para a vida, nós precisamos entender que Deus quer que nos assujeitemos. Ou seja, Deus quer que tomemos o controle da nossa vida. Não de forma a ignorar o Senhor, mas nós precisamos entender que o estímulo para se superar não pode vir de fora, ele tem que vir de dentro. Ou seja, precisa haver dentro de você uma vontade para vencer. Precisa haver dentro de você uma vontade para se consagrar. Às vezes, o próprio Deus fala conosco através de palavras de aconselhamento, ou Ele pulsa dentro do nosso coração: eu quero mais de ti. Aí vem o nosso líder e ele começa nos incentivando, nos colocando para cima. E você já viu que quando a gente se move a partir dos estímulos que vêm de fora, a gente se levanta e daqui a pouco cai. A gente se levanta e daqui a pouco a gente tomba. Mas quando você experimenta de um alargamento da sua consciência, que é uma mudança de mentalidade, e você começa a entender qual é o seu lugar no reino, Deus faz brotar dentro de você uma inspiração. Deus faz brotar dentro de você uma inspiração. E a partir dessa inspiração, você não vai se render. A partir dessa inspiração, você não vai boicotar os projetos de Deus na sua vida. Porque você vai viver a declaração do apóstolo: eu sei em quem eu estou crendo. Sabe por quê? Davi se abriu para viver a superação, porque ele aprendeu a esperar. Abra sua Bíblia, 2 de Samuel, capítulo 4. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz. Então vieram
os homens de Judá e ungiram, segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade, são os que sepultaram a Saul. Ou seja, Davi foi ungido por Samuel. Amém, gente? 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Ele foi ungido rei sobre Israel. Passaram-se, aleluia, 18 anos, ou melhor, passaram-se 12 anos. Aí ele é reconhecido pela casa de Judá como rei. O que os homens fazem? Eles derramam uma unção sobre a vida de Davi. Ué, pastor, mas Samuel já não havia derramado a unção sobre a vida de Davi? Qual é o símbolo, qual é o significado dessa unção que ele recebe sobre, aleluia, a sua vida da casa de Judá? Era uma legitimação, era um reconhecimento. Então, quando você aprende a esperar, Deus vai te promovendo. Quando você aprende a esperar, você vai crescendo. Quando você aprende a esperar, você deixa de ser levado pelas circunstâncias da vida. Então declare o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nenhuma pessoa que experimenta de superação pode ser precipitada. Existem pessoas que dizem: não, pastor, eu sou muito ansioso, eu sou muito inquieto. Meu irmão, toda pessoa que é muito inquieta, ela traz dentro de si algum tipo de angústia, ela traz dentro de si algum tipo de frustração. Só que você precisa entender que não adianta você se permitir ficar amargurado pelas frustrações e pelas dificuldades que você já viveu ao longo da vida. Você já viu o discurso dos frustrados? Eu esperei e não deu em nada. Se você esperou em homens, não vai dar em nada. Mas se você esperar no Senhor, Deus não vai te deixar envergonhado. Ele vai superar as expectativas do seu coração. Então essa unção que Davi recebeu na casa de Judá era uma legitimação, como quem diz: nós reconhecemos Deus na sua vida e nós te queremos como rei. Narábia, Colebarachuri, como Naragácia. Já viu que existem pessoas que elas tentam, de alguma maneira, nos tirar do lugar que é nosso? Já viu como é que existem pessoas que elas insistem em querer nos tirar do lugar que é nosso? Pastor, quando que uma pessoa insiste, luta para nos tirar do lugar que é nosso? Quando essa pessoa se levanta para nos depreciar. Quando essa pessoa levanta para nos caluniar. Quando essa pessoa se levanta de alguma maneira para invalidar o que a gente está fazendo. Lembra de Neemias? Quando Neemias estava edificando os muros da cidade e as portas dos muros, a Bíblia diz que os inimigos tentaram de tudo quanto é maneira desestabilizar Neemias. Quando eles não conseguem, eles começam a apelar para minimizar Neemias. E o que eles disseram para Neemias? Olha, o que você vai edificar não vai valer de nada, porque vai vir uma raposa e vai destruir. Então o inimigo, ele é perito para tentar acabar com você. Mas se comprometa hoje. Eu não me movo a partir do meu entorno. Eu não me movo a partir do que está acontecendo. Eu me movo pautado numa palavra. Diga comigo: eu aprendi a me mover pela palavra. Sabe por que Davi experimentou de
superação porque ele aprendeu a suportar a rejeição. Capítulo 5 de 2 de Samuel, versículo 6. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz aqui. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta cidade. Davi já estava sendo reconhecido como rei, ele já tinha uma trajetória ministerial de 7 anos e meio, e ele ouve essa palavra dos jebuseus: não, você não é bem-vindo nessa cidade, a não ser que tu tire dessa cidade os leprosos, os coxos. Então é como se os homens comparassem Davi a um homem sujo. É como se os homens comparassem a Davi como um homem insignificante. Irmãos, como Davi poderia ser um sujeito insignificante se nos dias de Saul ele tinha vencido Golias, se ele, no período em que pastoreou as ovelhas de seu pai, ele enfrentou tantas adversidades do campo, durante o período que ele reinou sobre a casa de Judá, os 7 anos e meio, Deus estava fazendo Davi prosperar. Então, como que Deus está promovendo Davi, Deus está levantando Davi, e ainda tem gente rejeitando, ainda tem gente descredibilizando e, de alguma maneira, querendo brecar e impedir a Davi. Mas o que nós olhamos para essa palavra? Que mesmo diante da rejeição, Davi não voltou para casa e ficou chorando. Mesmo diante da rejeição, Davi não abriu mão do seu ministério. Ele permaneceu posicionado, porque ele entendia que ele estava naquela posição, porque ali Deus o havia colocado. Eu não sei, existem pessoas que elas passam por esse tipo de drama, não apenas na igreja, mas elas passam por esse tipo de drama, inclusive dentro do seu local de trabalho, ou às vezes dentro do seu ambiente familiar. Ele precisa estar a todo tempo convencendo a sua família que ele é um homem de bem. Ele precisa estar a todo tempo convencendo as pessoas que ele tem potencial, que vale a pena acreditar nele. Em nome de Jesus, meu irmão, para de se importar com essas situações que se levantam para fazer você se sentir menor do que você é. Aprenda a esperar. Aprenda a vencer a rejeição. Pastor, eu nunca vivenciei rejeição, isso é impossível. Todos nós já vivenciamos e vivenciaremos algum tipo de rejeição. Porque o que é a rejeição? É o sentimento de não ser aceito. Aleluia! Nós nunca iremos ter unanimidade. Sempre vai ter aqueles que te aplaudirão e sempre vão ter aqueles que hão de te depreciar. Mas, pastor, então eu vou viver a vida toda dividido entre os que me aplaudem e entre os que me depreciam? Não. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, o que fala-se de Jesus? Que ele foi rejeitado, ele
foi visto, ou melhor, os homens escondiam dele o rosto, ou seja, até naquele momento do pré-crucificação, ele foi abandonado pelos seus discípulos, mas você vai ver esse mesmo Cristo experimentando de superação, porque ele não abriu mão da vocação que ele havia recebido do céu. Você pode levantar as suas mãos aí, em sinal de rendição ao Senhor. Você pode começar a declarar para Deus aí: Senhor, me ensina a esperar como Nácia. Senhor, me ensina a vencer todo tipo de rejeição. Me ensina, Senhor. Mas, pastor, por que isso está sendo abordado? Porque hoje nós temos vivido um tempo em que a nossa geração é a geração das cópias. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não te chamou para ser cópia, Deus te chamou para ser matriz. Deus não te chamou para ser cópia. Deus te chamou para ser matriz. Só que nós estamos vivendo a geração das cópias. Aleluia! É assim que Beltrano faz, levanta a mão, vou levantar também. Ah, é assim que ele faz na voz. Aleluia! Eu vou fazer também. Ah, ele pulou, ele plantou bananeira, ele fez, sei lá, um rock and roll. Eu vou fazer também. Meu irmão, começa a penetrar nessa profundidade para Deus te revelar a essência dele para a tua vida. Mas, pastor, será que eu não posso olhar para o meu irmão e me inspirar nele e ver nele uma referência para a minha vida? É óbvio, ide e fazei discípulos, mas você precisa gostar de você e você precisa acreditar que Deus tem uma obra na tua vida e que Deus liberou sobre você uma essência e que você precisa caminhar dentro dessa essência, que é uma identidade que o Todo-Poderoso te deu. Oh, Espírito de Deus! Superação é isso, meu irmão. Aleluia! Uma palavra que se adequa, aleluia, à superação. A gente pode dizer que, aleluia, a superação está relacionado à resiliência. Seja alguém resiliente. É uma palavra que está em voga, mas ressalta muito bem isso. Alguém resiliente é alguém que se reinventa. Alguém resiliente é alguém que se reinventa. Pastor, me dá um exemplo na palavra. Diz a Bíblia que Elias profetiza que não haveria chuva por 3 anos e meio, como diz o apóstolo Tiago, e não choveu por 3 anos e meio. Elias volta para aquela cidade e ele libera uma palavra: vai chover. E Elias diz para o rei: vai para a tua casa, come e bebe, porque eu vejo o ruído de uma chuva. Irmãos, Elias estava ouvindo literalmente? Não. Elias não estava ouvindo literalmente. Alguém resiliente, meu irmão, é alguém visionário. Ele veio ouvir o que ninguém vê e o que ninguém ouve. Quelebarácia é alguém que está debaixo de uma palavra. Eu fico imaginando os servos de Abrão recebendo dele esse comando: olha, eu preciso sair da minha terra, eu preciso sair do meio da minha parentela, porque Deus me disse que tem uma terra que Ele vai me entregar. Eu fico imaginando Abrão sendo interpelado: que voz é essa? Tu não está maluco, não? Que voz é essa? Tu não está doido, não? Ele estava debaixo de uma direção espiritual. Elias, quando disse: eu ouço ruído de chuva, ele estava caminhando dentro de uma nuance profética. E o profético, meu irmão, é aquele que gera no meio do caos. O profeta é aquele que gera
no meio da crise, como na Aragácia. O que o garimpeiro faz, meu irmão? Ele vai lá para aquelas águas barrentas, pega aquela peneira, aquele treco lá, que eu não sei como é que é o nome, e ele começa ali a fazer aquele movimento. No meio daquelas pedras, no meio daqueles bagos, ele começa a fazer aquele movimento e daqui a pouco, no meio daquela sujeira, ele começa a encontrar preciosidades. Seja profético nessa noite, e ser profético é experimentar de superação. Aí Elias disse para o seu moço: vamos para o monte. E eles foram para o monte, e Elias orava, e enquanto ele orava, ele dizia para o seu moço: olhe para o céu. Feche os seus olhos por um minuto. Como Narabashuri que levácia. Começa a contemplar aí esse sinal de Deus para a tua vida. Como aconteceu, feche os seus olhos por uns minutos. Como aconteceu com aquela mulher que estava preparando uma comida para ela e seu filho comer. E daqui a pouco chega o profeta e diz para ela: e aí? Só tenho esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, vou fazer uma comida para o meu filho e a gente vai esperar a morte porque já deu, não temos mais nada. Mas Elias era a figura do profético. Elias era a figura da superação. Elias era aquele que queria fazer conhecido o nome do Senhor para aquela gente, e ele desafia aquela mulher a enxergar um caminho no meio daquela tormenta. E ele diz para aquela mulher: antes que você alimente a ti e a teu filho, faça para mim um bolo. E olha como é que essa mulher é figura de superação. Segundo a tua palavra, eu vou fazer, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus esteja penetrando na tua mente, esteja removendo todas as teias de aranha, esteja removendo todas as obscuridades de dentro do teu ser. Que o Espírito de Deus esteja agora removendo algemas de mãos, corrente de pés, e que o Espírito de Deus esteja te convidando a entrar nessa nova dimensão espiritual. Abre os seus olhos. E nessa nova dimensão espiritual, você recebe asas para voar para um novo nível. Você recebe asas para voar para um novo nível. E o último ponto, aleluia, quem se supera é aquele que aprende a ouvir a voz de Deus. Alguém que aprendeu a esperar, alguém que aprendeu a lidar com rejeição, e alguém que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pastor, aonde você viu isso? No texto que nós lemos. Quando Davi, e aqui eu paro, quando Davi ele assume o trono de todo Israel, e Deus começa a enviar gente de fora para abençoar Davi, Deus começa a enviar gente de fora para abençoar, e o reinado de Davi começa a se expandir, e ele começa a prosperar demasiadamente. Quando os filisteus descobrem que, aleluia, Davi havia assumido o trono, havia sido reconhecido, aleluia, sobre todo Israel, que foi a terceira unção que ele recebeu, aleluia, capítulo 5, versículo 3, assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, que ele reinou em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então ele experimenta, pastor Eline, de uma terceira unção. A primeira unção foi a unção do chamado. A segunda unção foi a unção do reconhecimento como rei sobre a casa de Davi. E a terceira unção era um novo degrau que ele estava subindo, não para ser apenas rei em Hebrom, mas para ser rei em toda Israel. Superar-se é subir de nível.
E quando os filisteus, e aqui eu encerro, quando os filisteus, eles descobrem isso, eles se levantam contra Davi, armam emboscadas contra Davi e os seus homens, porque eles queriam acabar com Davi. Aquele ataque dos filisteus tinha um tom político, tinha uma questão territorial, mas também havia um sincronizar do inferno. Ou seja, Deus sonhou com Davi. E o propósito original era que Davi, passados 18 anos, assumisse o trono de toda a nação de Israel. O diabo não quer que você seja honrado. O diabo não quer que você seja promovido. O diabo não quer que você prospere. Pastor, para esse negócio de ver diabo em tudo. Aleluia! O ser humano que é ruim e perverso, bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Mas quem o diabo usa para tentar te destruir? As pessoas. E diz a Bíblia que Davi recebe direção de Deus e o Senhor entrega nas mãos de Davi os filisteus. Diz a Bíblia que Davi vence os filisteus e muitos deles fogem, deixando para trás seus objetos de magia, suas imagens de escultura, de adoração a seus deuses, e ali Davi pega tudo aquilo e manda queimar, manda ser dissolvido, porque quando você está na posição da honra, você precisa aprender a honrar princípios. Porque só existe uma maneira, meu irmão, do diabo te tirar do altar que Deus te colocou, se esse altar tiver quebrado. Só tem uma maneira do diabo te tirar ou criar situações para te levar a desistir da posição que Deus te colocou, se o teu altar tiver quebrado. Porque se o teu altar tiver quebrado, meu irmão, Deus não te respalda descendo fogo do céu, porque descer fogo do céu é o sinal da presença do Todo-Poderoso na tua vida. Se Deus é na tua vida, levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor nessa noite, porque eu creio que enquanto você glorifica, um silêncio de morte está sendo quebrado, um silêncio de incredulidade, de resistência está sendo quebrado, e você está acessando o reino, e Deus está liberando chaves sobre a sua vida. Aí eu quero encerrar com esse versículo 22 do capítulo 5. E os filisteus tornaram a subir. Capítulo 5, versículo 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás. Ou seja, Davi vence os filisteus fogem. A Bíblia não diz que vindo o nosso inimigo, aleluia, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará a sua bandeira. Deus deu vitória a Davi e os inimigos fugiram. Mas se tem uma coisa que o diabo ele não faz, é desistir. Ou seja, ele dá uma que vai embora e ele fica a te observar. E quando ele vê possibilidade, ele vai se levantar novamente. Então, para de ficar nesse lugar de crente menino, acreditando que o teu problema é a irmãzinha que não vai com a tua cara, que o problema é o pastor que não está entendendo o teu momento. Saia dessa infantilidade de acreditar, aleluia, que a igreja não presta. Sobe de nível. Sobe de nível. Aleluia, o amor de Deus se revela numa profundidade, numa largura e numa altura.
sobe de nível e comece a entender que existe uma batalha travada para você ficar engessado, porque já foi tempo que o diabo quis tirar crente da igreja. A bandeira que o diabo levantou é a bandeira da religiosidade. Ele tem cara de crente, ele tem fala de crente, ele pega o microfone, ele fala bonito, aleluia, ele canta maneiro, mas ele não tem a vida de Deus fluindo nele, porque ele não perdoa, ele não é instrumento de salvação para a vida de ninguém. Ele deixou de acreditar nos milagres da parte do Senhor e eles vivem movido pelas dúvidas. A dúvida é semelhante à onda do mar. Nerebarácia. Quando os filisteus se levantam, eu imagino Davi: Deus, tu não me deu vitória. Que capeta é esse que se levantou novamente? Deus, tu não me deu vitória sobre o meu inimigo. Como é que ele se levanta novamente? Deus, o que eu faço? Eu guerreio contra eles e o Senhor disse não. Esse não foi definitivo. Foi um não para dizer para Davi: acalma-te. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está ansioso? Diga para ela: acalma-te. Como Násia. Porque não é porque Deus disse não hoje, Renata, que ele dirá não amanhã. Não é porque Deus disse não mês passado, que Deus vai dizer não hoje. Muitas das vezes Deus diz não, meu irmão, para amadurecer você, para fazer você entender que você não é autossuficiente. Você já viu que quando Deus nos coloca na prova, Ele permite que as coisas escapem de nossas mãos? Você já viu que Deus permite que as coisas fogem do nosso controle e você fica aí inquieto, porque você quer ter o controle, porque o controle te dá segurança, mas o varão está te ensinando a viver superação, porque você não caminha por vista, você caminha por fé. E sabe por quê? Deus quer te ensinar a caminhar por fé, porque Deus quer te dar visão espiritual, e alguém que tem visão espiritual enxerga o que ninguém enxerga. Não vai haver milagre, não vai haver multiplicação de pães, não vai haver vitória, mas Deus me disse que Ele vai dar vitória. Deus disse para Davi: não subirás. Aí Deus chega para Davi, não sei qual foi o espaço de tempo, aí o Senhor diz para ele: rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E é aqui que eu quero que você foque. E há de ser que, ouvindo tu estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então se apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e aferir o arraial dos filisteus. O que Deus disse para Davi? Davi, fique a observar as amoreiras. Você não vai atingi-los por trás. Você vai atingir eles pela frente. Só que você só vai se mover depois que você ouvir o som. Davi presta atenção nas amoreiras, na Arábia. Presta atenção nas amoreiras.
Quando você, Davi, olha aí o profético, meu irmão, aleluia, aguça os teus sentidos espirituais para você aprender a ser profético. Ser profético não é liberar palavra aleatória, ser profético é caminhar dentro de um direcionamento. Nós estávamos uma vez, é um exemplo antigo, mas só para elucidar. Nós estávamos aqui na igreja ministrando louvor com o pessoal, já tem um tempo, mas foi uma experiência que me veio à cabeça. Aleluia! E a gente estava ministrando aqui na igreja, daqui a pouco eu olhei para uma mulher que estava lá atrás, o Espírito me fez olhar para aquela mulher, e o Senhor me fez ver um tapão no ouvido dela. E a gente, no meio do louvor, chamou a mulher, trouxe a mulher aqui na frente, num culto de terça-feira, e profeticamente ninguém estava vendo, não tinha nada humanamente no ouvido dela. E quando eu cheguei aqui na frente da mulher e profeticamente, Senhor, remove esse tapão dos ouvidos dessa mulher. Pá! Quando eu fiz isso, a mulher caiu endemoniada. Caminhar profeticamente é se mover pautado num direcionamento, que você hoje seja adestrado pelo Espírito ainda mais no profético. Olha para essa pessoa que está do teu lado, você pode não estar entendendo nada. Diga para ela, você pode não estar entendendo nada, mas Deus está afinando os teus sentidos espirituais. Deus está afinando os teus sentidos espirituais para você ouvir, para você ver e para você caminhar no profético. Para você caminhar no profético, se coloque de pé e cadeias serem quebradas. Se coloque de pé. E o Senhor disse para Davi: olhe para as amoreiras. Preste atenção aqui, amigo. Olhe para as amoreiras. Quando você ouvir o som como de um homem cavalgando pelas amoreiras, quando você vê o som como de pisadas sobre uma amoreira, aleluia! A gente ouve muito isso, né? Bendito seja o nome do Senhor, quando você tem animais, quando você tem pássaros, amém? Ou então quando você está num ambiente onde tem muitas árvores e muitos pássaros, os pássaros eles vão saltando pelas árvores, ou os gatos, e a gente vai ouvindo o barulho. Só que ninguém estava caminhando sobre as amoreiras, Lúcia, senão o Senhor. Então, sabe o que significa? Que não era qualquer um que iria ouvir, não era todos que iriam ouvir, só quem ouviria era Davi. Deus falou para ele: quando você ouvir, aleluia, o barulho das amoreiras se movendo com um barulho, com um som, como se alguém estivesse pisando nas amoreiras, pode se levantar e ir em direção aos filisteus, porque eu os entreguei na vossa mão. Eu quero orar pela tua vida, eu quero profetizar sobre a tua vida, para que, como Deus foi reconhecido, aleluia, na vida de Davi, Deus foi conhecido através da vida de Davi, que Deus seja conhecido através da tua vida. Porque você aprendeu a esperar. Você aprendeu a vencer rejeições. E você aprendeu, você foi treinado no meio destas adversidades a ouvir a voz do Senhor. Os filisteus serão destronados, porque Deus é grande e Ele opera maravilhas. Quer levar-se, põe a mão no teu coração. Cante aí um refrão profético, coloque a mão no seu coração. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar. Aleluia, pastor, eu preciso superar meus medos, eu preciso superar um drama pessoal que eu estou vivendo. Pastor, eu preciso superar
superar, aleluia, porque eu enfrentei uma decepção e eu não consigo mais fluir espiritualmente. Eu estou sem a vida de Deus na igreja. Eu não quero abandonar o evangelho, mas eu não consigo sentir mais o calor, o perfume dessa presença. E eu quero hoje entrar numa nova dimensão. Deus quer te fazer expandir, meu irmão. Deus quer te fazer expandir. Louve ao Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. É se você quiser. Porque aí no seu lugar Deus também te acessa. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Deus tem mais. Estou aqui. Deus tem mais. Não adianta Pai, você querer viver a sua moda. Não adianta. Não adianta. Teimoso não chega a lugar algum. Sorriso, a vida. Quebrante-se. Senhor, o que eu preciso? Eu seguro Abrir em mão. tuas mãos. Eu preciso de um resgate. Confio em ti. Eu estou em trevas. Confio Dentro do em meu ambiente de trabalho. Ficou insuportável. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te Vamos orar. meu ser. Vem cá, Eliane. Eu e a minha esposa, a pastora Eliane, a gente vai orar. Coloque a mão no seu coração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, aonde o Senhor nos chamou, nos convidou a subir o degrau da superação. E hoje nós estamos subindo esse primeiro degrau, vencendo a dificuldade que tínhamos de esperar que agora portais se abram, que a chuva desça e que o Senhor libere abundância de mosto, que o Senhor libere abundância de trigo, que o Senhor libere abundância de azeite. Senhor, que nesse segundo degrau que Tu está levando cada um de nós a subir hoje, desconstrói essa visão distorcida que essa mulher tem de si, que esse homem tem de si. Em alguns momentos ele se sente muito além do que ele é, e em outros momentos ele se vê muito aquém, muito inferior. Ele oscila, porque ele é inconstante. Mas hoje, quando ele sobe esse degrau, porque ele aprendeu a vencer a rejeição, eu te peço nesse momento, cura a sua visão. Pinga um colírio nos olhos dela, como Nerebachúria Baiaia, elevando Rebequele Baraia. Espírito de morte, espírito de falência, espírito de derrota, entra aí, sai desse lugar, entra nesse caminho que o Senhor determinou de saída dessa vida, e Deus da vitória, porque eu creio que a chave que foi tirada da mão desse homem voltará para a mão dele.
essa porta que se fechou será aberta novamente. Porque tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu Deus, eu não sei quem o Senhor vai mover, se vai ser o advogado, se vai ser o contador. Meu Deus, move as águas, move as águas, move as águas, e essa falência está anulada. Porque alguém disse que ele não iria crescer. Alguém disse que ela não prosperaria. Levante do inferno. Caia. 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 E diante desse terceiro degrau, essa mulher já está pronta. Esse homem já está pronto. Porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Diante dessa superação, Pai, ele não vai mais ouvir muitas vozes, ouvir várias vozes e ficar confuso, sem saber que direção tomar. Ele não vai mais caminhar na sua intuição, porque ele acha, como Ló, que as Campinas é mais interessante. Na autoridade que é no nome de Jesus, toca nesse que recebeu, toca nessa que recebeu. E libera, 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 libera uma unção de alegria. Transforma esse lamento em baile, transforma esse lamento em baile e decreta vitória em nome de Jesus. Diga comigo, na autoridade que há no nome de Jesus, eu renuncio toda derrota, toda falência e toda loucura, e eu tomo posse desta superação que não vem de mim, veio de Deus. É essa a roupa que me cabe a partir de hoje. Ao invés de espírito angustiado, diga mais forte, ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor, celebre, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. que Deus te abençoe. Celebre a Deus com as suas palmas. Vamos para casa, família.